Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Posicione-se, que significa o quê? É se posicionar. E não só ali diante das redes sociais. Nós temos aí 3 pontos que a gente vai sempre falar aqui no Posicione-se, que é se posicionar diante da vida, se posicionar diante das redes sociais. E diante das vendas. É verdade. E como que seria isso, né? Se posicionar diante da vida, quando você trabalha o seu posicionamento no dia a dia, no seu interior, na sua mentalidade, né? Como aproveitar as oportunidades quando você conhece alguém, como se conectar com essa pessoa, porque isso traz muita oportunidade, muitas pessoas deixam isso passar. Então a gente vai trazer muito disso aqui no podcast, de como você vai se sentir segura, se sentir confiante, gerar conexão que vai lá na frente te gerar grandes resultados. Sim. E em relação ao digital, é realmente porque hoje em dia ninguém mais consegue prosperar de forma grandiosa ou aumentar o seu valor se você não está bem posicionado dentro do digital. É aquilo que a gente fala, né? Eu até vi isso numa palestra, achei muito legal, né? Aqui é você no digital com o seu negócio. Aqui é você sem o digital no seu negócio. Então, o digital, ele vai potencializar o que você já faz. Se você não tá no digital, continua assistindo o podcast, que daí você vai conseguir aumentar muito mais seus resultados. E, para finalizar, o posicionamento em relação às vendas, porque sim, qualquer pessoa hoje em dia vende. Se você não vende um produto ou serviço, você está se vendendo e vendendo o seu tempo. Que é pior ainda. Verdade. E aí você precisa entender como você se posicionar para que você não fique ali com aqueles clientes te pedindo desconto, com as pessoas que não queiram pagar, que queiram sempre ir atrás do concorrente. Como não deixar o cliente fugir, porque muitas pessoas não sabem finalizar uma venda. É verdade. Deixa o cliente fugir. Então, no fechamento, a gente vai ensinar como você faz para ser incisivo ali na hora da venda, sem pressionar o cliente, sem fazer o cliente correr, sem somente o cliente querer o mais barato, e tu conseguir alinhar a tua comunicação para o teu cliente enxergar valor no que tu faz, tornando a venda muito mais leve. Com certeza. Então, esses são os princípios do Posicione-se para você que está chegando aqui. E hoje nós temos um assunto muito interessante, e não só para quem está no digital. Eu acho que é uma dor absurda de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, e a solução para quem quer crescer. Para deixar de ser eu empresa, né, gente? Exatamente. Eu sei que quando a gente começa, meu Deus, hein, Paula? A gente faz tudo e mais um pouco. E o problema é que a gente gosta de fazer tudo, né? A gente não deixa que eu resolvo. Toda vez que a gente fala isso, eu resolvo, eu falo isso por experiência própria, né? Se eu soubesse hoje, há 4 anos atrás, quando eu comecei o que eu sei hoje, eu já teria delegado muito antes. Eu já teria tido uma pessoa para me dar toda essa assistência muito antes, porque eu teria crescido muito mais. Então, quanto antes tu se desprender disso, deixa que eu faço, eu resolvo, a tua empresa ela vai crescer muito mais. É verdade. Mas, gente, eu vou já começar apresentando para vocês a nossa convidada, que é a Carol Alves, que, assim como eu, quando a gente começou, né, meio que no mesmo momento, e entramos numa mentoria, e aí foi lá que eu me descobri como social media, e ela se descobriu como assistente. E aí, Carol, se apresenta para o nosso público, conta um pouquinho da tua história. Bom, meu nome é Carol Alves, eu estou no digital há 2 anos, e acho que como a maioria das pessoas que começam no digital, eu comecei sem um rumo, né, eu comecei sem saber direito o que era o digital, né? E é realmente isso que vocês falaram. O digital hoje, ele não é o futuro. Hoje o digital é o presente. Uma empresa que não está no digital, uma empresa que não está ali gerando conexão no digital, é uma empresa limitada, né? Porque as pessoas se limitam com o que tem na rua, né? Não é todo mundo que passa na rua. Mas, por exemplo, eu e as gurias aqui, nós nos conhecemos por conta do digital. Então, o digital hoje, ele é a porta que abre o caminho para a tua empresa, é a porta que abre o caminho para a tua carreira, para a tua profissão. E, no meu caso, abriu o caminho para a minha profissão, né? Eu entrei no digital como uma exploradora para entender um pouco mais e eu só queria trabalhar perto dos meus filhos. E foi estudando, né, e me desenvolvendo que eu me descobri como assistente executiva. E o que eu faço, então, como assistente executiva? Eu simplesmente soluciono todos os problemas
de um expert, de um empreendedor, de um empresário. Então, eu sou a pessoa que eu tô ali justamente para aliviar essas demandas dele, né? Para tirar essas pequenas coisas que são delegáveis, para que ele possa focar justamente no que só ele pode fazer. No que realmente é importante. No que realmente é importante para ele fazer. Então, eu tiro essa carga de cima do profissional para que ele possa ter a leveza e trazer a leveza para o trabalho dele. Que é maravilhoso. Sim, que todo mundo precisa e que é extremamente difícil. Eu acredito que é o mercado que tem tido maior demanda. Acho que até falta profissional, né? A gente está conversando. Um pouco esquecido, né? Acho que foi meio que, um assistente foi deixado de lado, e hoje é o que a gente mais precisa. E muitas vezes, só um assistente. Uhum. Mas hoje, se você for parar pra pensar, a assistente é a primeira profissional que você tem que contratar na tua empresa. Porque sem assistente, tu não tem força e tu não tem energia pra fazer nada. Com certeza. Então, a assistente vai conseguir justamente tirar esse peso das tuas costas pra que você possa pensar em como aumentar o meu faturamento, como atrair novos clientes, né? Que estratégia que eu vou fazer para atrair novos clientes? Me falaram uma vez uma frase que eu lembro, que marcou muito a minha vida, né? Se o piloto, ele tá servindo cafezinho, quem tá pilotando? É exatamente sobre isso. E ter uma assistente é justamente tirar esse peso do cafezinho, fazer com que a tua empresa continue rodando com excelência. Então, os teus clientes vão estar ali com excelência, principalmente no pós-venda. Ter uma assistente no pós-venda é fundamental, porque de repente tá tudo bem, eu gosto de fechar as vendas, eu quero fechar as vendas, né? Eu fecho as vendas com facilidade. Mas e o pós-venda? Você vai ter ali o tempo para ficar, né? Manda link, libera acesso na plataforma, né? Para quem é produtor de conteúdo, mentores e tudo mais. A assistente cuida de toda essa parte, né? Cuida da parte de subir a aula para a plataforma. Cuida da tua agenda. Isso é uma coisa extremamente desgastante, é cuidar Sim. de uma agenda. Então, você não precisa perder tempo, entre aspas, tentando encaixar um horário com o teu cliente para fazer uma reunião ou para fazer um fechamento de negócio, sendo que você pode ter uma pessoa ali que vai olhar a tua agenda e falar, não, tudo bem, esses são os horários que eles têm disponíveis, eu vou ver os horários que os clientes têm disponível também para encaixar as duas agendas, né? Sim, e aí a gente sabe que eu, por exemplo, também trabalhei ali nos bastidores por bastante tempo e há uns 6 meses comecei a querer aparecer, né? Vir pra frente, vir pro palco. E aí eu percebo que para vir pro palco e para crescer, eu precisava estar ali aparecendo, indo em eventos, indo gravar bastante conteúdo. Então eu precisava estar, né, sempre disponível para estar ali na frente. Tipo, aqui, nesse momento, estou aqui gravando conteúdo, estou aqui trabalhando e aparecendo. Só que, muitas vezes, eu não conseguia fazer isso porque eu estava presa nas demandas do meu negócio interno, no operacional. E aí, hoje, eu me vejo exatamente nisso. Hoje, eu contratei equipe, estou ali treinando as pessoas, e tive assistente e não fui muito feliz, né, nisso. Temos pontos para falar sobre isso também. Fica aí que daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas de como contratar uma boa assistente. Que seja certo, assim, para o teu negócio e que realmente tu se sinta à vontade com ela, né? Sim, isso é o fundamental. Sim. E aí eu percebi que eu precisava mesmo para que eu conseguisse crescer, porque sozinha eu chegava a um certo faturamento. Eu não consigo fazer mais do que isso, porque eu preciso botar a cara, entendeu? Porque, querendo ou não, hoje em dia o nosso principal recurso não é o dinheiro. O nosso principal recurso é o tempo. Exatamente. Então, o que a gente faz com o nosso tempo e como nós administramos ele, reflete diretamente no faturamento que nós vamos ter. E outra coisa, né? No início, eu sempre falo assim, talvez o teu primeiro ano, teu segundo ano, vai ser um pouco mais difícil de tu conseguir delegar. Tem gente que tem muita mais facilidade, vou delegar e deu. Mas tem pessoas que já iniciam o próprio negócio porque dizem assim, eu quero que seja a minha cara, eu quero que seja o meu jeito, então deixa que eu faço tudo. E aí no início pode ser que até seja, mas o que eu digo assim pra você, já começa a treinar a tua mente. Exatamente. Pra no primeiro ano dizer como eu delego, como eu contrato alguém. Porque quando a gente tem um próprio negócio, a gente tem a mentalidade de liderança. Então a gente tem a mente criativa. Se eu tô o tempo inteiro atendendo o WhatsApp,
Se eu tô o tempo inteiro falando, dando aula, dando suporte, em que momento que a minha mente vai respirar pra eu ser criativa? Exatamente. Porque se a gente é a mente Não criativa, a gente tem as ideias, e outra, tua energia começa a baixar. Tu começa a ficar, tipo, cansado, esgotado, e aí na hora de tu planejar, na hora de tu executar, e aí que a empresa começa... Tu não consegue nem ter um olhar mais à frente, né? É justamente por isso, porque você fica cansado se você tenta dar conta de tudo sozinha. Óbvio, no começo, tudo bem, né? Mas conforme tu vai crescendo, você vai tendo que crescer junto. E a assistente, ela é justamente essa pessoa que vai tirar um pouco desse peso. Por exemplo, a minha cliente mesmo, eu tenho uma cliente... Hoje eu trabalho com 4 clientes atualmente, e mais os clientes da agência. Mas diretamente comigo são 4, que eu atendo de forma direta. E uma delas foi justamente aonde eu comecei, né? Foi justamente aonde eu despertei esse lado meu de ser uma assistente executiva. E é muito engraçado porque ela nunca tinha tido uma assistente também. Então nós duas fomos aprendendo juntas, ela a delegar e eu a ser uma assistente. E foi muito bom esse processo, porque hoje ela pode ir para eventos e ela fica 4 dias imersa num evento. Uau, e ai, gente. ela não se preocupa com absolutamente nada. Todo mundo precisa de uma Carol na vida. É a frase que eu mais vejo. Eu também tô nos grupos. Aí todo mundo fala... essa semana, antes de ontem, acho que alguém falou assim: ô Manu, não tem como fazer uma Carol pra gente também, que faça isso, aquilo. Só que essa aí também já queria muita coisa. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Mas eu falei, a Carol já faz bastante. E assim, muitas vezes vou pensar, vou contratar uma assistente, meu Deus do céu, vou largar a mão da minha empresa. Não é. Você começa, quando você vai contratar uma assistente, o principal ponto é tirar o gargalo que tu tá naquele momento. Então, por exemplo, o que tá mais te sufocando naquele momento? É dar suporte na minha comunidade, dar suporte no meu grupo. Então, beleza, vou contratar uma assistente para cuidar dessa parte, que nesse momento é o que tá mais sugando a minha energia. Para que você consiga continuar com os teus projetos, então você não para com os teus projetos, porém, você tem energia para criar mais, para evoluir mais. Então, a assistente entra justamente nesse ponto. E essa minha cliente mesmo, que faz 2 anos que eu tô com ela, nós já estamos num nível de conexão que eu já cuido da empresa toda. Então, ela simplesmente se desliga, fala, Carol, não tô bem, vou me desligar. Que coisa maravilhosa. Acabou. A empresa não para, eu tô lá, eu tô dando suporte, eu tô gerando venda, eu tô gerando tudo. Sabe que agora eu tava até anotando aqui, tu tava falando isso, tem a assistente, tem 2 tipos de assistente, né? Eu ia falar agora. Sim. Eu acho que a Carol é gerente, eu já falei. Eu até apresentei ela tem como a diferença gerente. entre a assistente virtual e a assistente executiva. A assistente virtual é justamente essa que tá começando ainda, que cuida de um grupo, sabe? Que cuida ali, né? De uns links. Cuida da plataforma. E aí, quando a pessoa já tá mais conectada realmente com a empresa, que aí ela já cuida da tua vida inteira, basicamente. Já cuida da tua agenda, já cuida de todos os alunos, já cuida de todos os pós-vendas da plataforma. Eu tenho cliente minha que ela não sabe mexer na própria plataforma dela. Porque quem faz sou eu. Então, esses dias mesmo aconteceu. Era um sábado. Eu não trabalho de final de semana, né? Eu botei essa pausa pra mim, então todas as minhas clientes sabem que eu não trabalho no final de semana, porque eu preciso pausar, senão eu não consigo ser, né, tão produtiva. E era no sábado, sim, com certeza. E aí vem o lance do posicionamento também. O posicionamento que vocês estavam falando de vida e tudo mais, vem muito disso também, tá? Tudo bem, você tem uma empresa. O cliente mandou mensagem 11 horas da noite, ele não vai morrer de esperar você atender ele 9 horas da manhã. E o que as pessoas falam? Eu tenho medo de perder cliente. Gente, tu tá qualificando o teu cliente. Exatamente. Se a pessoa diz, ela não tá me respondendo 12 horas, eu não vou contratar mais ela, então não é o teu cliente. Não é. Manda embora que o cliente certo, ele vai aparecer. O principal que você tem que trazer pro teu negócio, lógico, nos primeiros anos você se dedica um pouco mais, né? Falando agora sobre o empreendedorismo mesmo. Porém, você precisa ter leveza no teu negócio, porque senão não vale a pena. Tu já vai empreender, sabe, de repente, exatamente, de repente você fala, não, beleza, vou abrir uma empresa, vou empreender,
né? Não quero mais trabalhar para outras pessoas. Só que você se torna escravo de você mesmo. Então não é isso que a gente precisa. A gente precisa trazer a leveza. E a assistente ajuda justamente nessa parte, de trazer a leveza para o seu negócio. Certo. Mas eu tenho uma questão. Assistente certo. Carol, todas as vezes que eu tô nas mentorias aí, e as pessoas falam, né, de contratar gente, de pegar um assistente, uma social media, enfim. Tem sempre aquela frase, tá? Eu acho que tu já vai saber. Mas ninguém faz como eu faço. E nunca ninguém vai fazer. Nunca ninguém vai fazer. Só que aí, qual é o segredo, tá? E aí a gente já entra no ponto de como contratar uma boa assistente. É você escolher alguém que tem conexão com você. Então, por exemplo, quando eu comecei sendo assistente, essa minha cliente atual, né, a Manu, de 2 anos, ela tinha uma mentoria, eu era mentorada dela e eu sabia toda a mentoria, de trás para frente e de frente para trás. E aí, muitas vezes, ela estava em mentorias individuais, em reuniões, ou enfim, ela não estava online, e eu estava lá. E aí, eu ajudava meus amigos. Então, eu já chegava bem assim, olha, eu não sou a Manu, mas eu faria assim, 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 assim. Quando ela entrava no grupo, que ela lia as mensagens, eu já tinha respondido tudo. Sim. E ela só falava assim, eu concordo com a Carol. Acabou. Chegou no final desse ciclo, no final da mentoria, ela chegou pra mim e me fez uma proposta. Ela falou, olha, Carol, eu estava pensando em parar com a mentoria, eu não ia mais da mentoria em grupo. Detalhe, ela tinha, nessa mentoria que eu participei, eram 150 participantes dessa mentoria em grupo. Então, imagina, era um grupo com 150 pessoas que ela não estava conseguindo dar conta. Por quê? Porque ela precisava focar em outras coisas. E aí ela falou, não, eu preciso me livrar disso para que eu consiga focar em outros projetos. E quando ela me viu lá dentro, ela falou, não, eu não preciso me livrar disso. Eu tenho alguém que possa fazer por mim e eu só fico ali de olho. Sim. E aí foi assim que aconteceu. Ela me contratou, eu entrei para tomar conta dos grupos, comecei apenas dando suporte nos grupos. Então eu só respondia ali, tinha um horário fixo para eu responder. E aí, aos poucos, nós fomos evoluindo. Sim. Então, nos 3 primeiros meses, era um valor X somente para dar suporte nos grupos. Depois, no 4º mês, ela lançou mais um produto. Carol, tu consegue me dar assistência aqui também? Consigo. Então, a gente aumentou o ticket e eu consegui dar mais assistência para ela. E assim, nós fomos evoluindo, até que chegou num ponto que era eu quem fazia a gestão da equipe. Então, nós já estávamos com mais 2 assistentes, e essas assistentes não se reportavam a ela, se reportavam a mim. Porque eu já sabia tudo da empresa, eu já estava ali. Então, acho que o principal ponto para você contratar uma pessoa é ter a conexão. Então, olha para o teu negócio, quem que está engajado, quem que se preocupa, porque a assistente, ela precisa vestir a camisa da empresa. Porque sempre tem alguém mais próximo, né? Não, isso me pega, porque eu realmente, né, há 6 meses eu falei, não, você é produtora, não sei o quê. E aí eu fui atrás da equipe lá, Master, Blaster, nananando, Expert, não sei o quê. Não vamos falar o nome. Paguei lá um valor altíssimo. Quando chegaram pra me atender, eles simplesmente me ignoraram, porque era pequena demais, porque eu tava no início. Então eram pessoas que não acreditavam em mim. E eles não conhecem o teu negócio, eles não conhecem o teu método. Quando você pega alguém da base, você sabe que aquela pessoa é apaixonada pelo teu negócio. Ela é apaixonada pelo teu trabalho. Negócio. E ela vai estar ali pra vestir a empresa, custe o que custar, que é o que acontece comigo, sabe? Hoje, já fazem mais de 2 anos já que eu tô com a Manu. Acho que vai fazer 3 já. Já vai fazer quase 3. E assim, ó, eu não largo. Porque eu vejo a empresa dela como se fosse uma empresa minha também, sabe? Então, a gente se apaixona pelos nossos clientes. Então, é essa troca de conexão, sabe? E aí, no que você precisa investir? No treinamento adequado para essa pessoa. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia nada de Excel. Eu não sabia nada do Google. Gente, eu não sabia direito mexer no Google Agenda. Não sabia. O que eu fiz? Eu fui atrás. Conforme foram surgindo os desafios dentro, né? Então, Carol, preciso enviar um link pro cliente agendar sozinho as reuniões comigo. Como é que eu faço isso? Eu descubro. Então, eu fui lá, eu descobri, hoje eu sei. Então, hoje eu já sei as ferramentas. Mas por quê? Porque eu me especializei, eu fui atrás. Então, na hora de contratar uma assistente, de repente você vai pensar, vou contratar a agência mais fodástica do mundo. Não, olha pra tua base, olha pra quem tá na tua volta e treine aquela pessoa.
treine, ensine pra ela o que você precisa. Tenha paciência, defina um prazo. Eu amo trabalhar com prazo. Tem início, meio e fim. Define em um mês. Porque assim, tem duas questões, né? Uma, eu vou pegar uma assistente pronta, que às vezes as pessoas têm um certo distanciamento, e eu até anotei isso pra falar sobre isso, que às vezes as pessoas pensam, mas é frio, uma assistente, mas é que tu tem que ter um olhar assim, e aí entra a questão que tu falou. Pega alguém da tua base que já conhece o teu negócio, que já conhece o teu serviço, que é apaixonada por aquilo, traz a pessoa pra perto. Que acredita, E aí nisso... Que aí vai ser muito mais fácil. E aí nisso você no caso que eu digo, é a... Tua equipe. A tua equipe, mas aí, por exemplo, você contrata alguém para ensinar essas pessoas para ela. Então, por exemplo, ela não sabe nada de Excel. Vamos ensinar Excel para ela. Não precisa ser necessariamente você, né? No meu caso, eu trabalho muito com isso também. Eu trabalho capacitando outras pessoas. Então, hoje na minha equipe, eu já tenho pessoas que trabalham para mim. Então, os clientes que conhecem o meu trabalho já chegam em mim, Carol, quero contratar o teu serviço. Hoje a minha agenda é fechada, eu não consigo mais pegar cliente nenhum, porque o meu tempo é limitado e é como eu disse pra vocês, a minha prioridade é a minha liberdade e a leveza do meu trabalho. Não adianta eu pegar 10 clientes e tá cheia de serviço, não conseguir nem dormir direito. É verdade. Né? Então, isso é uma coisa que eu limito. Porém, eu tenho as minhas assistentes que elas fazem o trabalho comigo supervisionando. Então, hoje dá pra eu escolher alguém que é próximo a mim, que eu sei que vai confiar e vai acreditar, e colocar, e chamar a Carol pra criar uma mini Carol pra mim. Exatamente. Dá? Sim, porque aí você pega alguém da tua base, que ela já tá engajada, ela já tem a cultura da tua empresa, né? Ela já tá ali engajada. E aí você, por exemplo, me contrata e eu vou lá e ensino a parte operacional pra ela. Então, fulana, como é que você vai ajudar a Paola a ser mais produtiva? Fazendo isso. Esses são os principais valores de uma assistente. Você já tem o conteúdo e é isso que você vai fazer. Porque assim, nessa questão de trazer alguém da sua base, eu acredito que a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, tu tem que passar a tua visão de negócio, faz a pessoa comprar a tua ideia. Exatamente. Faz ela se interessar. Porque assim, acontece isso de muita gente, vem aqui, eu ia fazer isso. Antes da gente conversar, eu quase fiz isso com uma aluna, que ela queria, mas tu vê que a pessoa não tá tão interessada. Aí eu quase trouxe ela pra perto de mim. Agora tem essa outra que a gente conversou, que ela é apaixonada, me manda mensagem todo dia, e aí pega essa pessoa e vende a tua ideia pra ela, faz ela ter aquela sede de entender que ela vai crescer contigo. Exatamente. Tu crescendo, ela vai crescer também. E a outra coisa, essa questão de assistente, tem assistente tipo assim, me fala o que tu quer que eu vou fazer. Agora tem a outra assistente que entra essa questão da assistente executiva, que não é muito falado. Eu achei esse nome sensacional, que não é muito falado, que a pessoa ela tem que ter uma visão diferente, tem que ter essa proatividade. Sim, porque ela tá junto ali com o expert, com o executivo mesmo, né? Por isso o nome, assistente executiva, porque ela vai estar ali contigo abraçando a tua empresa. E é por isso que é tão importante trazer essa pessoa que já é apaixonada pelo teu trabalho, né? Ou que pelo menos se interessa pela empresa, queira entender mais, queira realmente vestir a camisa da empresa. E aí com isso ela passa a ser a tua assistente executiva, onde ela vai conseguir tirar todas as demandas que te pesam para que você foque no que é mais essencial para ti. Muito bom. O que eu pensei, assim, eu acho que as pessoas vêm e elas pensam assim, mas eu ainda não tô grande bastante, né? Mas não é E assim. aí, como que você consegue medir em que momento é importante ter ali uma pessoa te auxiliando, um assistente? Em que momento você precisa ver, não, aqui eu tô tomando prejuízo por não ter essa pessoa. Porque às vezes, eu não vou pagar 1.000, sei lá, 1.000, 1.500, 2.000 pra ter uma pessoa que eu vou perder esse dinheiro. Mas aí, às vezes, esse valor tá te prendendo de fazer 5 vezes mais, porque tu tá presa ali no operacional. Sim, e é exatamente esse ponto. Por exemplo, quando você consegue entender que você precisa, é a partir do momento que não está leve. O seu negócio não está leve, você se sente sobrecarregado. Eu tenho muita coisa para fazer, é muita demanda, eu não tô dando conta, eu tô trabalhando até tarde da noite. Opa, tem alguma coisa errada, sabe? Sabe que eu acho que também, outra coisa que é legal, já começa a pensar, olhar pro teu negócio. O que hoje não precisa da minha criatividade. Exatamente, que não precisa necessariamente de mim, né? De eu estar ali. Que não precisa da minha energia, que é um processo que qualquer pessoa pode fazer. Sim. Já começa a estruturar para delegar. O quanto antes.
Só que aí isso é o que muitos empreendedores não fazem. O que acontece? Porque, não, existe, gente. Essa dificuldade de delegar é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Não, é horrível. Eu tô sofrendo. A minha dor terrível. E aí é por isso também que você tem que saber quem contrata. Porque, tipo, hoje em dia, eu vou atrás. Então eu falo, deixa que eu faço. Pra que você tá fazendo isso? Larga pra mim. Só manda o que tu... Só me manda a tua ideia, o que tu precisa, que eu vou atrás e eu faço. Tem que formar mais Carol. Com certeza. É o que mais pedem. Não, porque tem gente... Aí tem... vou contratar um assistente, aí contrata lá a filha da fulana, dá um valorzinho ali pra ela fazer. E aí ela não é proativa, ela tá dando mais trabalho do que... Então ela tá te dando prejuízo. Né? Às vezes a pessoa quer economizar, é uma economia burra, exatamente. A assistente, ela não pode te dar trabalho. A assistente, ela tem que ser a pessoa que vai te aliviar do trabalho. Então, justamente por isso, o foco no treinamento da assistente. Porque tu treina ela ali 1, 2 meses, ela captou o que ela precisa fazer, ela captou o operacional, depois disso ela toca o negócio. Porque esses 2 meses, eu não tô perdendo tempo. Não, eu tô ganhando meses e até anos, imagina, 3 anos já com a Manu. Entendeu? Então eu tô ganhando anos e anos da minha vida. É uma coisa evolutiva, era como a gente tava dizendo. Tá, tudo bem, meu Deus, vou contratar uma assistente, vou abrir mão de tudo. Não vai. Você vai abrir mão daquele gargalo específico. Então, por exemplo, eu não tô dando conta de responder os comentários do Instagram, por exemplo. Contrata uma assistente para cuidar dessa parte dos comentários do Instagram. Ela só vai fazer isso. Eu não tô dando conta de responder a minha comunidade. Olha ali, quem tá mais engajada? Quem tá ali, sabe, que já ajuda as colegas, que já responde sozinho. Chama ela, fulana, tô precisando, topa começar comigo numa parceria. E quem tá bem posicionado diante da vida, que não tem a mentalidade mimizenta, né? Pelo amor de Deus. E aí essa pessoa, aos pouquinhos, vai subindo com você. Aqui lavando roupa aqui. Ai, gente, não dá, a gente que reclama. Por isso que a gente decidiu falar de posicionamento da vida. Assim, tu gasta tanta energia reclamando, por que não gasta essa energia resolvendo? Sim. Então. E assim, gente, o fardo, entre aspas, né, o peso, vamos usar a palavra peso, que tira de cima de você um simples suporte a uma comunidade, por exemplo. Ou então, por exemplo, se você tem um negócio físico, né, vamos trazer o físico para jogo, se você é médico, nutricionista, tem ali uma agenda, você fala, eu não preciso de uma secretária, não vou pagar uma secretária para estar aqui. Gente, é online, as pessoas vão entrar em contato online, sabe, contrata alguém, ela cuida do teu WhatsApp na casinha dela, no computadorzinho dela. Isso é uma coisa que muita gente não sabe também. E dá pra pedir coisas específicas, né? Não precisa cuidar de tudo pra mim. Não, é exatamente isso. É exatamente esse o ponto, sabe? É enxergar onde tá o teu gargalo. É enxergar o que eu posso tirar de cima de mim hoje pra aliviar. E aí você delega apenas essa atividade hoje. Depois, senti que essa parte aqui já dá pra passar pra pessoa também. Aí você vai lá e passa. E assim você vai evoluindo, até que chega num ponto que a pessoa já cuida da tua empresa inteira, sem você se preocupar. Que é o que a gente quer. Que é o ponto que a minha cliente chegou. O que eu penso assim, tá? Eu acredito, e eu vejo todos os dias que tá empreendendo, a pessoa tá empreendendo, ela tá fazendo, igual tu falou, de forma natural. Então ela não tem nada mapeado. E aí, realmente, talvez você contratar um assistente agora nesse momento, às vezes, não deu certo, alguma coisa. É porque nem você sabe. Não estava preparada. Aí você contratou pra, sei lá, pra uma coisa, quando na verdade o problema é outro. Né? E aí entra muito a parte também que a gente estava falando sobre o treinamento da sua assistente. Porque uma empresa, ela envolve processos. Sim. Muitas vezes, nem você sabe o processo da tua empresa. Sim. O processo existe, ele está ali mascarado, mas muitas vezes você não sabe. Então, nisso, a gente estrutura todo o processo da tua empresa para que a tua assistente sabe exatamente o que fazer. Então, por exemplo, Carol, fechei uma venda. Você vai primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tá feito? Tá feito. O cliente entrou na minha base e tudo mais. Então, o processo também é muito importante. Então, trazer essa parte tanto para o expert quanto para o assistente, né? Sim. Então, é justamente esse o meu trabalho hoje. É tirar do expert toda esse peso de cima dele, né? São coisas que a gente falou, não precisa de exatamente, mim. E transformar isso numa coisa operacional e leve, né? Trazer essa leveza. Seja para eu mesma fazer a execução,
seja para outras pessoas. Essa coisa do processo é algo que eu acho que é o que mais falta mesmo. Processo é o que faz crescer. Processo é tudo, gente. Depois que você faz o processo, você entende como é que funciona, sabe? Qual que é o processo da venda? Qual que é o processo do pós-venda? Qual que é o processo quando um aluno vai sair? Qual que é o processo que eu tenho que ter todo começo de mês e todo final de mês para ter ali a base? Eu tô falando muito sobre alunos porque é a minha expertise, tá? Mas, por exemplo, se tu tem um consultório, vamos supor assim, né? Se você trabalha assim com pessoas todos os meses. Tá, você sabe quando foi a última consulta de paciente tal? Já tá na hora do retorno. Muitas vezes ele não te procura. Então você vai ter uma assistente que ela vai ter tudo catalogado, tudo mapeado, para que quando dê o tempo do retorno do teu paciente, a tua assistente entre em contato e olha, fulano, já faz tantos dias da tua última consulta, vamos fazer um check-up? Acabou. O cliente, o paciente vem, ele se sente ali, né, acolhido por você. É um atendimento diferenciado e ele vai se fidelizar. Não, eu tô com esse problema com o meu psiquiatra. Porque eu falo logo com minhas dores. Porque eu tenho que estar um mês, né? Uma vez por mês eu tenho que estar lá. E aí ele viajou. Aí tudo bagunçou, óbvio, né? Tudo parou. Se organizou e aí eu organizei a agenda pra quando ele voltasse. Só que quando foi pra ele voltar, as assistentes dele, né? Fizeram uma bagunça, não marcaram. E aí eu fui, tem agenda marcada? Não. Então vou marcar. Ela só tem pra tal dia. Eu falei, tá, tudo bem. Já ia ficar distante, mas eu ia dar um jeito. E aí no dia que eu tinha agendado antes, que elas disseram que não tinha, eu recebi uma mensagem. Oxi. Sua reunião vai começar agora. E online, sendo que eu sempre faço presencial. E eu tava resolvendo BO como advogada, né? Aí eu tava na prefeitura resolvendo as coisas, eu recebi a mensagem, aí eu, meu Deus, aí saí correndo pra casa, e aí você chegou atrasada, né? Então nossa consulta vai ser menor hoje e tal. Eu falei, não, mas nem ia ter a consulta, sabe? E aí eu falei, olha, eu vou viajar. Agora, aí o outro BO, eu vou viajar, preciso fazer uma consulta antes do momento. E aí, o que acontece? A gente agenda, eu recebo ali a notificação do agendamento e um dia antes, 2 dias antes, eu recebo pra eu confirmar. Eu não recebi, entendeu? E aí passou a agenda. E aí agora eu vou viajar terça-feira e eu preciso conseguir pelo menos a minha receita, porque eu tomo remédio, né? Que não posso faltar. Então, essas coisinhas assim trazem, né, um prejuízo. Porque às vezes com certeza. Você é o meu psiquiatra, né? Não vou mais ali porque não tá organizado, não consigo ter suporte. Vou lá atrás de um outro. Tu perde um paciente. Eu tenho o meu médico. E assim em qualquer negócio. O meu médico, que é o meu... Que teve ele, como é que é? Ginecologista. Meu ginecologista. Ele foi meu obstetra. Ele foi meu obstetra e ele é meu ginecologista. Ele é muito bom. Mas toda vez que eu preciso ir, eu já fico, meu Deus, aquelas secretárias, Senhor Jesus, então, eu já me preparo psicologicamente. Pois é, porque assim, o expert é excelente, mas o bastidor dele tem que ser excelente também. E eu vou te falar, eu perdi muito cliente por causa disso. Eu perdi muito dinheiro. E dinheiro e cliente, porque assim... no início era eu pra tudo. Então eu não conseguia acompanhar a evolução da... Tipo assim, tinha aluna minha fazendo 40 mil e eu não sabia. E você não sabia? Eu não sabia. Que seria já uma aluna pra você trazer depoimento, que seria já uma aluna pra você trabalhar nela também, ter um próximo produto pra ela. E eu não tinha isso, porque era tudo eu. Eu trabalho com... A Ingrid tá fazendo todas as lamentações. Mas eu tenho assinatura, clube de assinatura. É pra isso que uma assistente serve, pra resolver seus BO. Então traz, bota na mesa que resolve. Não, porque é bom a gente trazer, porque quando a gente traz assim, de forma prática, a pessoa que tá aí do outro lado diz, não, eu também passei por isso, eu também passo por essa dor. Porque quando a gente fala assim, você precisa de um assistente pra resolver teu BO. Aí tu fala, mas qual BO? Qual BO? Aqui, os BO. Eu tenho uma assinatura. E aí, teve um mês que eu tava com assistente, eu tava nos eventos, em várias outras coisas, e eu não tava vendo se renovou a assinatura. Aí quando eu parei, eu olhei, cara, as meninas estão assistindo, estão participando, mas não renovaram. Exatamente. Vamos atrás de renovar isso aqui, exatamente. sabe? E isso é o quê? Isso é
faz parte do processo. Então, quando eu e a Manu mesmo, eu falo muito dela porque foi ela que construiu essa base, foi ela que me trouxe essa visão, né? Nós duas juntas. Então, ela aprendeu a ter uma assistente e eu aprendi a ser uma assistente. Por isso que hoje, pra mim, é muito instintivo. Eu não assisti um curso que me ensinasse a ser. Eu tô ali na raça mesmo, aprendendo como ser. É tu se importar realmente de dizer, eu vou resolver. Exatamente. Então, por exemplo, hoje nós já temos planilhas de alunas, eu já sei o tempo de acesso de todas. Ela consegue me falar, Carol, vê quem tá expirando esse mês pra gente fazer uma oferta pra subir. 10 dias antes a gente já entra em contato. 10 dias antes a gente já gera um movimento dentro da empresa para que aquela aluna que já tá ali, que já confia no teu trabalho, ela suba de nível e te gere mais faturamento. Até porque precisa de tempo, né? Precisa de um relacionamento, você precisa, conversa. Não é assim, fulana tá acabando hoje, ou você paga ou acaba teu acesso. Não é assim que funciona. Eu vi isso num evento que a gente foi. O rapaz, ele tinha uma farmácia de manipulação. Sim, 2 dias antes de terminar, oi, tudo bem? Como tá o remédio? Pronto, gente, isso. Gente, quanto de negócio que a gente perde por não ter essa organização? Porque as pessoas, elas têm a vida muito corrida. Então, por exemplo, nesse caso do remédio, depois eu compro. E às vezes fica uma semana sem remédio e vai comprar na farmácia mais perto. Vai comprar o mais barato, porque, acabou, eu preciso resolver isso agora. E eu achei muito legal, tipo, se a pessoa pensa, ó o cuidado que ele tem comigo. E tudo isso vem da assistente. O expert não precisa fazer isso. O empresário não precisa fazer isso. Sensacional isso, sensacional. E a questão nisso que traz a assistência executiva. E agora, tipo, eu quero, se vocês concordarem, eu quero entrar numa partezinha, assim, bem legal. De o que eu tenho... Quais são os processos que eu preciso contratar uma assistente? Que nem a gente tava falando. Isso é uma coisa que eu aprendi que mudou meu jogo. Uma empresa, toda empresa tem processo. Paola, o que é um processo? É aquilo que, tipo assim, ó, é que nem se eu fosse passo, né? Que nem se eu fosse CLT. Todo dia que tu chega na empresa, tu faz tal coisa. Meio-dia tu faz outra, quando encerrar a tua empresa, tu faz outra. É um processo que ele se repete todo dia. Tu não precisa parar e pensar o que eu vou fazer. É todo dia, todo mês, toda semana. Tem processos mensais, tem processos semanais, tem processos diários, tem processos anuais. Então, assim, isso eu aprendi uma coisa que mudou meu jogo. O meu WhatsApp, ele tem um processo. Minhas alunas, ele tem um processo. Meu Instagram, ele tem um processo. Só que o que o empreendedor, ele faz? Ele senta e ele coloca tudo junto numa mesa só. E vai só apagando a senha. E quando tu tem... divide por setor o teu negócio. Aqui é o setor das finanças, aqui é o setor do WhatsApp, aqui é o setor das vendas, aqui é o setor de ideias, do planejamento. E aí entra a criação dos processos. Aí quando tu senta pra se preparar, tu consegue pegar cada área específica. E aí quando tu desenvolve o processo, fica 1 mês, 2 meses, o que é um processo? Vai pensando, vai juntando e depois traz uma assistente para facilitar tudo isso. E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, assim, o que hoje numa empresa, seja ela digital ou não, o que tu vê, assim, que a assistente virtual, assistente executiva, ela pode fazer, assim, para dar esse direcionamento? Então, justamente estar conectada com a empresa, entender como a empresa funciona. Porque, por exemplo, hoje eu tenho 4 clientes. A Manu, ela é mentora de vendas, então ela ensina a pessoa a trazer o negócio físico pro digital. Eu tenho uma cliente que ela é mentora de mentores, então ela ensina os mentores a como construir a sua mentoria, como divulgar a sua mentoria. Eu tenho uma agência de marketing, que ela cuida de toda a parte de gestão de tráfego e tudo mais. E eu tenho um cliente que ele é professor de português e espanhol. Então, assim, as 3 primeiras ainda que dão uma conectada, assim, mas mesmo assim, dentro de ramos diferentes. Cada um faz uma coisa diferente. E para eu poder prestar, eu já tive até fisioterapeuta pélvica, que é mais específico ainda. Então, óbvio, sabia tudo da fisioterapia pélvica? Não sabia, mas eu não prestava o suporte nos grupos para ela. E isso ela continuou fazendo. Mas, o que eu fazia? Ela tinha as mentorias dela para outros fisioterapeutas, eu subia as aulas na plataforma, eu cuidava do WhatsApp dela, né? Então, eu fazia aquela pré-venda, né? Para ver se o cliente que estava chegando era realmente qualificado ou se era mais um curioso. Então, nós tínhamos um script ali que eu seguia. Mesmo eu não entendendo muito da fisioterapia pélvica, eu conseguia atender as demandas dela nessa parte que era a minha expertise e ela não tinha tanta a sua expertise. Então, por exemplo, hoje, eu sou nutricionista e eu sei muito sobre uma área específica. Sou nutricionista materno-infantil e eu sei muito sobre essa área. E eu quero ensinar outras nutricionistas
a atenderem como eu atendo, de uma forma humanizada, respeitando o alimento, respeitando o tempo da criança. Então, beleza, vou lançar um curso para ensinar outras fisioterapeutas. Tá, mas eu sei de plataforma, eu sei gravar aula, eu sei subir aula, eu sei gerenciar a plataforma, eu sei liberar acesso para aluno, eu sei retirar acesso de aluno, eu sei fazer onboarding? Não sei. E aí? Aí entra assistente. Aí entra a sua assistente. Então, na hora de contratar uma assistente, você tem que pensar, tá, o que eu preciso? Parte operacional, eu sempre indico contratar alguém de perto justamente para vender, né? Para vender não, para estar ali conectada com você. Principalmente na parte do suporte. O suporte é fundamental. O suporte, a minha principal dica contrate alguém que já seja tua aluna, contrate alguém que já esteja ali engajada contigo. Mas se for demandas mais operacionais, então, uma gestão de agenda, cuidar das plataformas, pode ser uma pessoa de fora, né, que não seja necessariamente da tua base. Não tem relação, que não vai atender o público, Porém, ambas as pessoas, qualquer pessoa que você for contratar, tem que ser uma pessoa que tenha brilho no olho, tem que ser uma pessoa que seja proativa, tem que ser uma pessoa que busque realmente resolver o teu problema. Uma assistente, eu brinco, né? Eu falo quando as pessoas perguntam, mas o que você faz? Eu falo, gente, eu resolvo o problema. O meu cliente ali, ele traz o BO que ele tem e joga na minha mesa e eu resolvo, sabe? Às vezes eu resolvo problemas que nem eles mesmos sabem que tem. Então, por exemplo, eu tô ali nos bastidores, eu já percebo que tem um aluno que tá mais assim ou mais assado, eu já vou lá, eu já chamo o aluno, já trago ele de volta, já mando o link da aula, já faço isso. E quando o expert vê, ele nem sabia que o problema existia. Porque o que acontece, o expert, o empreendedor e tal, a gente fica muito no dia a dia do negócio. Acho que os negócios, ele tem etapas, né? Aí a gente fica muito na questão do negócio, network, ideias, venda. Então a gente não consegue observar o que está acontecendo um pouquinho mais para baixo. Sim. Isso passa do nosso olhar e é aí que estão as oportunidades. Sim. A gente perde cliente, a pessoa às vezes assim... Tem uma pessoa que ela ficou com dúvida, tipo, de uma coisa de suporte e vai lá e pede reembolso. Sendo que poderia ter alguém já pronto ali pra ter esse olhar e ajudar. Não, um assistente até pra reverter os pedidos de reembolso, né? Sim, outra coisa que aconteceu também esses tempos atrás, que foi um boom muito grande, né? Essa minha cliente, ela tava pagando uma plataforma de vídeo, ela tava pagando 820 no mês, pra manter os vídeos hospedados. Meu Deus. Até aí tudo bem. Precisa, ok. Porém, ela usava 20% da capacidade do plano dela, que era o plano Gold. 20% da capacidade do plano Gold era respectivo ao plano Silver, que era R$180 no mês. O que eu fiz? Eu notei isso, eu entrei em contato com a plataforma, eu pedi para reduzir o plano, e hoje, em vez dela ter um gasto de R$820, ela paga R$186. Uau. Viu como tem um assistente? Ou seja... Bota dinheiro no bolso, traz economia pra empresa. Sim, porque ela consegue ver. Nunca que a minha cliente ia parar pra ver quanto que tava rodando de banda dentro da coisa. Esse ano eu parei pra olhar o que eu pagava de ferramenta. Gente, isso, pelo amor de Deus. Outra coisa muito importante que eu falo... se for para contratar uma assistente, assim, né? Vamos falar, os principais gargalos. É o suporte, com certeza, que é o que mais tira tempo, principalmente de produtores digitais. É o que mais tira tempo. É o WhatsApp ali tocando, a gente não consegue. Exatamente. Então, essa parte ali do suporte, de dar o suporte para os alunos. O pós-venda também é uma coisa que, tipo, você só joga para ela e ela resolve, faz todos os processos do pós-venda. Acho que o acompanhamento do aluno, sim, né? E a parte financeira é uma parte muito importante também. Então, por exemplo, hoje eu tenho as minhas planilhas que eu sei o quanto entra de negócio fechado, porque não significa que você fechou um negócio, que é o valor que vai entrar. Então, por exemplo, eu fechei uma mentoria de 5 mil, mas a pessoa, sei lá, tá pagando na recorrência de R$1.000. Não entrou 5 mil no meu caixa, entrou 1.000. Sim. Ou então, beleza, eu fechei uma venda no cartão hoje, mas essa venda só vai cair daqui 30 dias, 45 dias, dependendo do plano da minha operadora. Esse dinheiro não entrou no meu caixa hoje. Não dá pra contar com ele. Então, você tem que ter uma planilha financeira. E isso é uma coisa que você não precisa se preocupar. Então, eu cuido da planilha financeira das minhas clientes também. Entra a venda lá na plataforma, eu vou lá, eu coloco quanto foi o negócio fechado,
eu coloco qual foi o valor que realmente entrou para ela, porque tem a taxa da plataforma. Depois, se for numa recorrência, eu coloco lá qual é o valor da parcela, em quantas vezes a pessoa fez, qual é a data para a pessoa pagar. Eu olho se entrou a recorrência ou não. Eu vou atrás da pessoa, se ela, esses dias mesmo, a pessoa só esqueceu de pagar a recorrência. Ela tinha o dinheiro para pagar. E depois ela se sentiu até envergonhada. Ela falou, ai, Carol, desculpa, ainda bem que você me lembrou. R$1.000 na conta da minha cliente, que não iria estar. Eu tive uma aluna que ela falou, olha, a minha renovação não tô conseguindo pagar. Tipo, já tava lá agendado, eu não tô conseguindo pagar. E aí, tipo, eu tive que parar pra ir resolver isso, Carol, tá? fulano não tá conseguindo pagar, resolve pra mim. Ai, gente, é isso. É sobre isso. Ô, Carol, a gente fala muito de posicionamento, né? E posicionamento, aqui como a gente tava começando a falar, tipo, em relação ao cliente que não quer pagar, essas coisas assim. Coisas que a gente evita quando a gente está bem posicionado. E aí a gente fala o que precisa ter para ter um assistente, o que precisa. E eu quero saber o que não ter. Tipo, o que a pessoa... Chega um cliente querendo te contratar. O que tu não vai fechar com esse cliente. Ou, tipo, o que ele não dá para ele esperar de ti. Porque tem cliente que contrata uma pessoa e quer que aquela pessoa seja ele mesmo. Sim. Que é um clone que, tipo, ele... agora eu vou só relaxar ali na minha redinha na praia. Pensa por mim, como assistente. Ela não vai, tipo, pensar as ideias por ti, né? Ela vai resolver, mas ela não vai... Isso aconteceu na agência até pouco tempo atrás. Lógico, nós temos uma expertise, principalmente quando a gente já tem, né, mais tempo de atuação. Eu mesma trabalho dentro da minha agência. A gente tem essa parte também da closer, que a gente chama, que é quem faz a venda, né? Quem faz efetivamente a venda, tá ali aplicando remarketing, fazendo conversão, isso nós denominamos como closer dentro de um negócio. Então, hoje eu já não faço mais, né, esse serviço de closer, porque eu já posso escolher o que eu faço ou não, mas dentro da agência nós fazemos esse serviço e aconteceu muito que uma cliente essa semana, ela chegou no grupo, né, que nós temos um grupo, então eu administro todas as assistentes, né, junto com os experts. Então nós temos um grupo com a assistente, com o expert e comigo, para que eu possa estar ali orientando, supervisionando, né, e cuidando realmente de toda a comunicação. E aí nisso a cliente chegou pedindo estratégias e como é que eu faço isso, como é que eu faço isso? É como se fosse uma orientação de mentora mesmo, né? Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, nós temos essa expertise, nós vamos te ajudar, né, com o melhor que nós podemos, porém, esse tipo de orientação você tem que pedir pra tua mentora, né, contratar um mentor pra isso, porque nós estamos ali muito no operacional, então nós estamos focadas em resolver os problemas, em resolver as situações. E quando nós pensamos em estratégia, nós temos que olhar todo o negócio, o que já fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu certo, né? Olhar quais são as expectativas da pessoa. Então, para entrar nessa parte muito estratégica, realmente a gente precisa de um estudo, de uma análise maior. E isso uma assistente não consegue fazer. Isso é o papel de um mentor. Sim. Então, eu falei pra ela, né? Aí, nesse caso, eu me posicionei. Eu entrei e falei, olha, nós estamos aqui pra te ajudar, sim. O que nós conseguirmos olhar pra te dar uma ideia, né? Pra te dar ali, faz isso. Eu tô percebendo esse movimento, eu acho que é legal a gente fazer isso. Isso nós fazemos, né? Porém, não é uma coisa que nós conseguimos sentar e analisar. Então, essa parte a gente não faz. Outra coisa também, assim, que eu explico, né, na hora de fechar os contratos, é justamente sobre o nível de urgência do serviço, né? Sim. Então, muitas vezes, a cliente chega desesperada, meu Deus, eu preciso disso pra ontem, e, tipo, ela quer que resolva em 15 minutos, e muitas vezes eu não vou conseguir resolver em 15 minutos. Óbvio, quando é uma coisa muito urgente, nós, né, vamos atrás, a gente faz o nosso melhor, mas tem coisa que não dá pra fazer assim em 15 minutos, né, que a gente precisa se organizar, precisa se planejar, afinal, nós trabalhamos também com outros clientes ao mesmo tempo, e nós precisamos realmente organizar nossa agenda, para que nós possamos prestar o melhor serviço para cada um. Afinal, tipo, eu não posso estar, de repente, envolvida, engajada no serviço de um cliente, e de repente, a pessoa me pede, sei lá, para subir uma aula em 15 minutos. É uma coisa que dá pra esperar. Óbvio, tem situações, por exemplo, Carol, tô fechando uma venda, eu preciso de um link agora. É uma coisa que, tipo, nós sabemos que realmente a venda é crucial, né? Sim. Então, aí eu paro tudo que eu tô fazendo. Muitas vezes, assim, nós temos a liberdade, né, do digital.
Então, eu saio muitas vezes, eu vou viajar, mas sempre com o computador junto. Já aconteceu de eu parar no meio do shopping, onde eu tava, sentar num banquinho, abrir meu computador pra gerar um link pro cliente, sabe? Sim. Acontece. Já aconteceu de eu estar na praia e sair correndo, catar o notebook, abrir e gerar o link pro cliente. Então, tem coisas que nós conseguimos atender, assim, instantaneamente. Tem coisas que não. Então, por exemplo, agora mesmo que eu tô aqui com vocês, eu avisei as minhas clientes, eu falei, olha, tô indo pra Porto Alegre, vou gravar um podcast, vou ficar offline, sim, vocês me mandem as demandas até determinada hora, que eu vou atender até determinada hora. Depois, eu só volto X horas. Então, elas têm noção do tempo que eu tô online, do tempo que eu não tô online, para que a gente possa trabalhar da melhor forma juntos. Eu acho legal, assim, o empreendedor, na hora de contratar ali a assistente, alinhar as expectativas. Com certeza. Porque tem muita gente que fala assim, já tentei contratar e não deu certo. Então, assim, faz uma lista das tuas demandas, se uma não te atende, tenta achar outra, vai achando uma que se encaixa melhor ali no teu dia a dia. E tem que entender mesmo, né? Porque o posicionamento, quando a gente vai fechar um cliente, né, de uma parte ou de outra, eu vindo do direito, sei que a gente fala que o contrato se torna lei entre as partes. E aí, quando você vai fechar, você tem que deixar já tudo alinhado, porque não adianta você dizer depois. Então, eu percebo também ali quando vem algum cliente para fechar com social media, porque aqui a gente tá falou assim, eu não posso fazer qualquer horário, porque a gente está falando de um trabalho de prestação de serviço, não é um trabalho CLT. Sim, né? Exatamente. Então é um prestador de serviço que ele não tem vínculo empregatício. Exatamente. Então a gente já faz todos os combinados antes mesmo de fechar. E esse posicionamento inicial é o que faz com que a gente se livre de vários BOs, né? Com certeza. Isso tanto da parte da assistência, né? Quanto da minha parte, por exemplo. Quanto da parte do empresário também. Sim. Justamente para isso. Que nem a Paula falou, para ele trazer as expectativas que ele tem para mim e eu falar para ele, não, beleza, isso eu consigo atender. Isso aqui a gente já vai precisar trabalhar, isso aqui eu já não consigo te atender dessa maneira. Sim. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é de Portugal, então nós temos o horário diferente, né? Essa é uma cliente da agência, é a agência que atende. E muitas vezes ela me pediu, foi até engraçado. É lógico, né? Ela não tinha tanta noção. Aí depois eu fiz mais uma reunião com ela e a gente alinhou e ela entendeu. Sim. Mas ela queria que nós ficássemos online das 11 da manhã às 11 da noite, respondendo as mensagens. Falei, por mais que nós não vamos efetivamente trabalhar durante todo esse horário, é uma carga horária de 12 horas, sabe? Tem outras coisas para fazer. E não adianta, a gente fica ali envolvida, né? A gente fica prestando atenção e concentrada. Então, isso é uma coisa que eu determino também no começo do contrato. Quantas horas você precisa, né? Isso também define o orçamento. Se tu precisa de mais horas, o orçamento é maior. Se tu precisa de menos horas, é menor. Depende realmente do tipo de serviço que você está precisando. Então, dependendo ali da tarefa, sim, nós definimos um horário fixo ou definimos uma quantidade de horas. Então, e demandas específicas também, né? Isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho tanto contrato com hora fixa, né, com hora para começar e hora para terminar, quanto com uma X carga horária, ou então eu fico livre e a pessoa só me manda o que ela precisa e eu resolvo em determinada hora, em determinado, sabe, eu falo para ela, Fulana, te entrego amanhã de manhã, te entrego amanhã no final do dia. Então é bem flexível, sabe? É bem uma questão de conversa mesmo entre o expert e assistente para que ambos tenham ali o que é melhor para os dois, né? E fazer um acordo, né? Sim. Também tem coisas que dá pra gente conversar, né? E negociar. Sim. Porque, que nem eu falei, eu vejo muito isso, assim, de... tentei, não deu certo, é 8 ou 80. E na verdade não, né? Não, dá pra fazer um acordo. Porque é justamente isso. Nós precisamos saber o que o expert precisa pra gente atender ele da melhor forma. Lembrando que não somos um robô, né? Então, nós somos seres humanos. E isso é o principal, eu digo assim, é uma das principais vantagens da assistência. Porque hoje nós temos automações, nós temos robô que você pode contratar e tá ali. Mas não é aquele atendimento caloroso, aquele atendimento humanizado.
Hoje as pessoas não querem mais saber de robô. Hoje as pessoas não querem mais saber de mensagem automática, que você coloca ali 1, 2, 3 e acabou. A pessoa quer contar a dor dela, a pessoa quer explicar o que ela tá passando. Falo, tem atendimentos que é processo de terapia. Elas sabe? querem ser vistas, né? E ouvidas. Elas querem ser ouvidas. Então, ter uma assistente ajuda muito nessa parte também. E é que nem a gente falou ontem, é legal quando tu vai contratar também uma assistente, tu falar a tua personalidade pra ela. Sim. Que a gente falou isso ontem, né? Uhum. De estar ali com... eu sou mais extrovertida, sou mais introvertida. Meu atendimento, que nem meu atendimento, por exemplo, é totalmente conexão. Sim. Totalmente conexão, vida da pessoa, minha vida. E tu passar essa visão pra ela, pra que ela consiga também passar isso pro teu cliente. E tem muito também, por exemplo, tem pessoas que gostam de usar apelido. Então, tipo, né, falar um nome carinhoso. Tem pessoas que gostam de um atendimento mais formal. Tem pessoas que chamam pelo nome diminutivo, né? Então, é Ana Carolina, chama por Carol. Então, tudo isso nós alinhamos para que a linguagem seja a mesma. Muito legal. Porque nós estamos ali vestindo a mesma camisa da empresa. Nós somos uma extensão da empresa, né? Então, isso é bem importante também. Eu acho que no digital, o que as pessoas vêm me perguntando, né? O que tem de tendência para o ano que vem? Eu falo, olha, tem que ser cada vez mais parecido, como se você mesmo estivesse fazendo. Porque a social media antes contratava, fazia lá os criativos, aí dava para ver que não era aquela pessoa que estava fazendo. Hoje, tudo é mais orgânico, tudo é mais humano, é para ser tudo muito natural. E aí sim, existem as automações, elas vão estar ainda em alta, mas na ponta tem que ter uma pessoa. No atendimento ali tem que ter uma pessoa. As automações são para agilizar o processo. Isso. Então, por exemplo, tu fazer uma CTA, tu fazer um gatilho no teu Instagram, a pessoa entra pro teu funil, aí parte de uma assistente, né? Mas a partir do momento que ela chega, por exemplo, que ela quer tirar uma dúvida contigo, que ela quer um atendimento contigo, principalmente no WhatsApp, tem que ter um humano ali. E o nosso tempo é limitado, né? Então é para isso que a assistente serve, para tirar esse peso de cima de ti e conseguir prestar o serviço de forma excelente mesmo assim. Sim. É sensacional. Só questão de organizar a agenda, fazer o pós-venda, organizar reunião, organizar evento. Gente, isso é sensacional. É sensacional. Ô, Carol, agora a gente, para encerrar, tá? Eu queria te pedir para deixar ali uma mensagem para quem quer contratar um assistente, para quem quer aprender um pouco mais sobre esse ofício, para quem quer também saber um pouco mais de ti, saber como que funciona. Deixar uma mensagem ali. Que mensagem tu deixaria? Olha, eu acredito que, bom, durante todo o podcast nós já falamos bastante, né? Eu acho que a gente trouxe bastante a essência da profissão, né? E o quanto é importante você ter uma assistente, o quanto isso vai te realmente tirar a sobrecarga, né? De cima e tudo mais, para que você possa realmente se concentrar no que você nasceu para fazer, na tua expertise, no teu dom, e poder deixar as demandas que não dependem necessariamente de você com outra pessoa. Isso vai aliviar bastante mesmo o dia a dia, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é que eu gosto muito da leveza. Então, em tudo que eu vou fazer, eu trago a leveza. E é justamente isso que eu trago com o meu trabalho. É a leveza pro expert, é a leveza dele poder ir para um evento e não se preocupar. É a leveza dele poder, talvez, descansar quando ele tá muito cansado e não se preocupar, né? Então, acho que principalmente a leveza é a palavra que é um sinônimo de uma assistente. Muito bom. Então, Carol, muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que está assistindo, né? Esse projeto que iniciou em 2024, mas que está sendo lançado em 2025. Então, se você ainda está aqui assistindo e pensando o que você vai fazer, né? Colocando lista de metas, comece agora, se posicione agora diante da vida. Não espere mais um ano passar. Certo? A gente se vê num próximo encontro. Logo. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. E vamos deixar um recado? Eu vou deixar um recado, assim. Essa questão, gente, de assistente, de ter um braço direito, principalmente quem ainda é uma empresa, amadureça o quanto antes essa ideia. Você não faz ideia, assim, quanto isso vai trazer de alívio pro teu negócio. Amadurece. Eu sei que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente acha que é muito boa.
traz isso pra tua mente, amadurece isso cada vez mais. Porque quanto mais tu fizer isso, a gente sempre espera estar com a corda no pescoço pra fazer alguma coisa, né? E aí você tá desesperado, aí você não consegue. Aí não consegue ser produtivo, não consegue treinar a pessoa. Então, assim, é o que nem eu falo para meus alunos. Para um pouquinho, 1 mês, 2 meses, pensa nisso, amadurece essa ideia, porque a longo prazo a sua empresa ela vai crescer muito. E assim, em 2025 eu acho que isso vai vir muito, né? Tu é a mente da tua empresa, tu é as ideias, tu é a organização. Se tu não estiver bem, se o piloto estiver servindo o cafezinho, quem tá pilotando? Exatamente. Então amadureça isso, que eu tenho certeza que a tua empresa vai crescer muito. Carol, muito obrigada. Obrigada, gurias, foi uma delícia. Gente, até a próxima. Dá tchau aqui. Tchau. Até mais.